Abram a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso número 6. Hebreus, capítulo 11, verso número 6. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Leiam agora, todos juntos, fortes. Mais uma vez, bem forte, vamos embora. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Podemos assentar. Aline, vai orando a Deus que daqui a pouco você vai cantar. Existe uma oposição entre a doutrina bíblica verdadeira e um sistema que interpreta a pregação, dizendo da indiferença de Deus com as coisas que Ele falou no passado. Esse sistema recebeu um nome chato de falar, que chama-se antinomianismo, e quem inaugurou isso foi um homem chamado João Agrícola, 1494, 1550, por ali é o tempo de vida dele. Ocorre que a fé, sem a ação prática da obediência a Deus, não resulta de nada além de frustração, independente daquilo que se fizer. Tiago capítulo 2, versos 18 a 24, Tiago 2, de 18 a 24, está escrito assim: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É dizer de outra forma que o nosso modo de vida, as coisas que fazemos, revelam a fé que dizemos ter. O modo que nós enfrentamos as coisas, a forma com que nos havemos diante dos desafios, revela a fé que nós declaramos ter. Veja o verso 19: tu crês que há um só Deus, faz muito bem, também os demônios creem, e até ficam tremendo. Então o fato de crer não te faz diferente. O que te faz diferente é colocar em ação aquilo que você diz crer. Veja o verso 20: mas ó homem vão, você quer saber que a fé sem obras é morta? Verso 21: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então veja, se uma pessoa tem fé, mas não age segundo a fé que diz que tem, essa fé não lhe valerá de nada, porque a fé só é revelada através das obras.
Abraão teve fé, por isso saiu da sua terra, como cantou agora há pouco a Andresa. Abraão teve fé e por isso subiu ao Moriá para entregar o seu filho Isaque. Então, a fé o levou a se movimentar. E é isto que Deus pede de todos nós. Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 2, diz: ora, a fé é o fundamento sólido, a base das coisas que a gente está esperando. E é também a prova das coisas que a gente ainda não está vendo. Então a fé vê o que é invisível, atinge o que está inatingível, chega onde ninguém mais chega. O verso 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé é que vieram os testemunhos dos antigos. Observe agora que todos os irmãos que foram elencados lá no capítulo 11 de Hebreus, naquilo que a gente aprendeu a chamar de galeria da fé, eles apresentaram uma fé, mas não uma fé inativa, uma fé que eles apresentaram é a fé do movimento. Veja, ele começa dizendo de Abel, e lá está escrito que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Veja, o verbo oferecer, ele teve fé, só que a fé o conduziu a fazer isto. Estou me fazendo entender, sim ou não? O outro que ele fala é Abraão. Ele diz que o Abraão, o outro que ele chama é Enoque. Ele diz que o Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A forma dele viver, o jeito de ele viver, agradou a Deus. Entenderam bem? Vocês estão aí? Amém. Veja, o outro é Noé. Noé foi avisado de que viria um temporal, uma coisa diferente, que nós aprendemos a chamar de dilúvio. Esse período durou 300 dias, mas chuva constante durou 40 dias, sem parar. Além da chuva, as águas subiram e virou um negócio caótico. Mas o Noé, quando foi avisado do que viria a seguir, teve temor de Deus. E ao ter temor de Deus, ele preparou a arca. Veja de novo o verbo, preparou. A fé o fez se movimentar. Olha para o colega e diga: você está entendendo? Não basta ter fé, você precisa agir conforme a fé que você diz que tem. O outro é o Abraão, e o Abraão obedeceu indo. Está vendo? Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo. Ele não ficou estático. Deus disse vai, ele foi. E saiu sem saber para onde ia. Habitou em casas precárias, esperou uma melhor que viria logo depois. E na hora de ser pai, ele teve que agir conforme a fé que teve. Abraão tinha 100 anos, mulher 90. Do ponto de vista biológico, é muito complicado isto. Mas ele recebeu uma palavra e a fé o movimentou. Todo mundo sabe como é que nasce neném. Todo mundo sabe. E Abraão já amortecido, e Sara com o ventre amortecido,
ainda puderam desfrutar de alegrias próprias do casamento, a ponto de ela gerar. E por que isso aconteceu? Porque ele teve fé. A fé te faz fazer coisas que você acha que não seria possível fazer. Ocorre que a fé sem esta ação prática é morta em si mesma. Foi pela fé que Abraão subiu Moriá para oferecer Isaque. O próximo da lista é Isaque. Isaque, pela fé, abençoou tanto ao Esaú quanto ao Jacó. Então não ficou estático, ele agiu. O Jacó, perto de morrer, abençoou cada um dos seus 12 filhos. O José, que era um desses, perto de morrer, se lembrou de dizer aos irmãos que não se esquecessem de levar os seus ossos, porque Deus disse que visitaria o povo. Isso demorou mais de 300 anos. O próximo que a Bíblia fala é Moisés. Moisés fez uma opção pessoal. Ele se recusou ser neto do faraó e estar na linha sucessória do trono. E ele se recusou, escolhendo estar com os seus irmãos, com os do seu povo. E pela fé, ele deixou o Egito. E pela fé, ele voltou ao Egito. E pela fé, ele saiu do Egito com o povo. E pela fé, ele celebrou a Páscoa. E pela fé, ele atravessou o Mar Vermelho. Então observe que não foi só ter fé. A fé o impulsionou a fazer. A fé o movimentou a fazer. Quando Deus fala, você precisa crer. E o fato de crer significa que você está pronto para agir segundo o que Deus te fala. E se Deus diz que vai te abençoar, você tem que crer. E além de crer, você tem que se movimentar segundo a orientação da sua palavra. E na medida que você se movimenta, a bênção de Deus chega. O próximo que a Bíblia fala é uma mulher chamada Raabe. Ela fez tudo que estava ao alcance dela para proteger os 12 espias. O que eu quero dizer é que todas as vezes que nós dizemos que temos fé, a gente precisa viver de tal forma que esta fé nos faça movimentar. O outro que a Bíblia fala, aí é uma série. Um é o Gideão, o outro é o Baraque. Baraque era o general que lutou quando a profetisa Débora falou da vitória. Então Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel são os outros. A Bíblia diz desses homens: venceram reinos. Para vencer você tem que lutar. Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Ou seja, na medida que tiveram fé, foram agindo segundo a fé que tinham. Abraça o vizinho e diga: você sabia que Deus colocou fé no teu coração? E agora cabe a você escolher onde vai fundamentar a tua fé. Jesus disse: aquele que escuta a minha palavra e não pratica, é como um homem que constrói a casa na areia. Vem a tempestade, a chuva, a correnteza, as lutas, os problemas, e a casa cai. Mas aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, e coloca em prática, se movimenta por ela, é como um homem que escavou até colocar o alicerce numa rocha.
A tua fé é o alicerce, ela é o firme fundamento. Quando você coloca esta fé na solidez que é Cristo, praticando a palavra de Deus, a bênção de Deus vai te alcançar. Deus disse, está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Se você viver de tal forma que ateste a fé que você diz ter, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não quer dizer que você vai atrás delas, quer dizer que elas vão te alcançar. Olha para o vizinho e diga: guarda isto. Se você viver pela fé, a bênção vai te alcançar. Você está andando e ela vem atrás de você, e é isto que Deus quer para a tua vida. O que eu estou tentando demonstrar é que todos podem ter testemunho de agradar a Deus pela fé, se colocarem em prática a palavra de Deus. Irmãos, Isaías, capítulo 1, vai lá, versos 16, 17, 18 e 19, Isaías capítulo 1, olha o que está escrito. Primeira, lavem-se. Segunda, purifiquem-se. Terceiro, tirem a maldade das suas ações diante de Deus. Parem de fazer o que não presta. Olha aí, volta lá, meu filho. Primeiro, se lave. Segundo, se purifique. Terceiro, tire a maldade do seu coração. Quarto, para de fazer o que não presta. Entenderam bem? São ações práticas. Veja o próximo verso agora. Aprendam a fazer o bem. Pratiquem o que é reto. Ajudem o oprimido. Façam justiça ao órfão. Tratem da causa das viúvas. Ações práticas. Então venham e argüe-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É dizer, em outras palavras, se você decidir obedecer, vai mudar a tua vida. Veja o próximo verso. Se quiserdes, leia bem alto, vai lá. Olha bem para o colega e diga: você está esperando o quê? Deus deu um mapa. Façam assim, façam assim, façam assim, façam assim, façam assim. Se vocês quiserem e se vocês ouvirem isso, vocês vão comer o melhor da terra. Abraça o colega aí e diga: se convença que Deus quer o teu bem. Deus quer te ver próspero, feliz, abençoado, contente, sorridente. Veja Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Veja o 9. E não nos cansemos de fazer o... Por quê? Se... Verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o... A quantos? A todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Romanos capítulo 12, verso 21. Romanos 12, 21. Vamos lá. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A fé te leva a ações práticas.
Vai em Provérbios, capítulo 3, verso 27. Provérbios 3, 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Ou seja, não fique com coisa que é do outro, se você tem que devolver. Verso 28. Não digas ao teu próximo, vai, volta e amanhã eu vou entregar para você, se você já tem com você. Ou seja, ações práticas. E isto não é salvação por méritos humanos, mas é uma condição que a fé nos leva a viver. Nós damos testemunho da fé pelas obras, nós damos testemunho da fé pelo modo como vivemos. Quem está entendendo? Diga eu estou. É bom lembrar que a cada momento a gente está agradando ou desagradando a Deus. E o testemunho daqueles heróis da fé são de que agradaram a Deus. E agradaram a Deus vivendo, agindo pela fé. Entenderam bem, sim ou não? Ok. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos aquilo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está no livro de Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 10. Veja, isto porque a gente não anda por vistas, a gente anda por fé. E se a gente anda por fé, as nossas ações revelam a nossa fé. Está claro aí, gente? Imagina você, vai num supermercado, numa padaria, não sei lá onde, e aí dá uma nota de 100, o rapaz te dá o troco como se a nota fosse de 200. Aí você chega na igreja e vai contar um testemunho que você estava precisando de 100 reais, e aí o moço do caixa te deu troco a mais, seu infeliz. Isso é pecado. Entende? Aí depois que descobriu tudo aquilo, um dia você vai dar uma de crente e vai evangelizar o moço do caixa e diz: moço, eu queria te convidar para ir assistir o culto, ouvir uma palavra de Deus. O sujeito olha para a tua cara e diz: você que me roubou cenzão? Olha para o colega e diga: entendeu, irmão? Isso nas mais variadas áreas da vida. Então, todos nós devemos entender que a fé nos leva a viver em santificação. Lembra do João, né? João Batista? A turma perguntava: o que a gente faz? E ele ia dizendo: você é tal coisa? Faz assim. Você é tal coisa? Faz assim. Você é tal coisa. Por que ele está dizendo isso? Porque a fé nos leva a viver diferente. Olha para o colega e diga: a gente não é desse mundo. Nesse mundo a gente tira alguém da cadeia e faz virar presidente. Mas, queridos, na vida com Deus não é assim. Não é assim. A justiça daqui falha, mas a de lá não falha. Bom, eu preciso terminar em razão da hora. Mas quando Jesus declarava para as pessoas: a tua fé te salvou, o que isso está dizendo para nós? Jesus disse assim, por exemplo, para aquela mulher do fluxo de sangue: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou ok. A fé da mulher fez que ela tocasse em Jesus. Ocorre que para ela tocar em Jesus, ela teve que vencer barreiras importantes. As condições da sua história e do seu tempo e do seu povo não permitiam a ela estar ali, mas ela foi. Ela passou as dificuldades até chegar em Cristo. E ao tocar em Jesus, a fé que a levou até lá, a salvou.
Olha bem para o colega e diz: você conseguiu entender que a fé precisou de movimento? Entendeu isso? A fé a levou até lá. É igual aquele sujeito que diz assim: Senhor, eu preciso de um emprego. Legal. Vou sentar naquela rede ali, vou deitar na rede, tomar uma limonada e vou ficar esperando. Não é assim. Você quer a bênção de Deus? Tem fé? Vai atrás. Chacoalhe o colega aí e diga: corre atrás. Corre atrás que vai dar certo. Lembra do Bartimeu? Jesus olhou para o Bartimeu e diz assim: a tua fé te... O que foi que Bartimeu fez para que Jesus dissesse que a fé dele o havia salvo? Diga: ele soube que Jesus passava e começou a agir dentro do quadro de possibilidade dele. O que ele podia fazer? Sair correndo? Não. O que ele podia fazer? Tocar tambor? Também não, ele não tinha. O que ele podia fazer? Gritar, e ele gritou. Qual foi o grito dele? Quantas vezes ele falou isso? Um monte de vezes. Alguém chegou perto dele e disse: cala a boca, rapaz, está atrapalhando o culto. E ele gritava mais alto. A fé fez que ele fizesse isto. E o que é que a tua fé está fazendo você fazer? O que você tem feito com a fé que está no teu coração? Tinha uma mulher pecadora que chegou perto de Jesus com um vaso de alabastro cheio de unguento, e ela começou a regar o pé de Jesus com lágrimas e enxugar o pé de Jesus com cabelo. Depois de Jesus contar uma historinha para o dono da casa, Jesus olhou para ela e disse: a tua fé te salvou, vá em paz. Como que a fé dela salvou? Ela foi a Jesus, ela se dobrou nos pés de Jesus, ela rasgou o seu coração diante de Jesus, as lágrimas caíram dos seus olhos aos pés de Jesus. A fé a levou até lá. Uma vez Jesus olhou para um leproso, tinha 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos. Um dos 10 voltou. E quando este voltou, Jesus disse para ele assim: a tua fé te salvou. O que levou Jesus a dizer isso? É que a fé o trouxe até Jesus, enquanto os outros 10 foram desfrutar da bênção recebida longe de Jesus, e ele quis celebrar a bênção junto de Jesus. E Jesus disse: é isto que a fé precisa fazer com você. Se a tua fé te distancia de Deus, está na hora de você se corrigir e voltar, olhar para Cristo. Se você ouvir a voz do Espírito do Senhor, não endureça o seu coração. Salmo 95, verso 8, diz: não endureçais os vossos corações como em Meribá. O que aconteceu em Meribá? Eles saíram da região do Mar Vermelho, fizeram um culto que durou uns 3 dias, foram procurar água, a água estava ruim, amarga. Foram beber a água, começaram a murmurar e dizer que iam matar Moisés. Moisés foi orar. Deus disse para ele: pega um pedaço de madeira, um lenho, e joga na água. Ele fez isso e a água ficou boa.
Se você está bebendo água amarga, não abra a boca para murmurar. Coloca a cruz de Jesus Cristo nesta água amarga. E ela vai se tornar doce. Você já ouviu a mensagem do Evangelho hoje? Uma vez, Pilatos era um procurador de Roma, ele falava em nome do imperador. O rei era o Herodes, mas acima do rei tinha um homem que falava pelo imperador, e esse homem era o Pilatos. Esse homem recebeu uma comitiva para entregar Jesus. E ele reuniu o grupo e fez uma pergunta. Está registrada no livro de Mateus, capítulo 27, acho que é verso 22. Ele disse assim: que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Olha bem para o colega e diga: se você ouviu isto, a pergunta para o seu coração é a mesma: o que você vai fazer de Jesus Cristo? A mulher foi aos pés de Jesus. O leproso curado foi celebrar a bênção com Jesus. E você? O que a tua fé te leva a fazer? Por favor, fiquem em pés. A pergunta mais importante da tua história é esta: o que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo? Deus ama você e colocou fé no teu coração. E hoje você aprendeu que a fé precisa que você haja. E o primeiro passo da fé é estar aos pés de Jesus. Toda a igreja feche os olhos, por favor. Por favor, ninguém de olhos abertos. A pergunta é a seguinte: se você tem passado momentos muito complicados, distante de Jesus, mas sabe que tem fé, e de alguma forma você tem posto a tua fé nas areias da vida, porque deixou de praticar a palavra, e às vezes as areias da tua vida são as tuas capacitações pessoais, os teus diplomas, tua expertise, e você tem percebido que isso não tem fluído. Mas hoje você entende que a tua fé te faz movimentar em direção àquilo que Deus tem para você. E se você entendeu isto, e se você quiser isto, aí onde você está, todos de olhos fechados, aí onde você está, sinalize com a sua mão: isto, Deus te abençoe. Há mais alguém? Isto, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isto, Deus te abençoe. Isto. Segunda pergunta agora: se por alguma razão, desde a tua meninice, desde a tua fase infantil, você foi orientado por seus pais a ter fé, mas a tua fé não estava posta na rocha que é Cristo, estava posta em outras coisas, e você hoje deseja se movimentar para ter uma vida com Cristo, e a tua fé te leva a este movimento. Onde está você que quer sinalizar assim, dizendo: eu quero Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador?
Isto, Deus te abençoe. A mais, Deus deseja salvar você. Agora todos fechem os seus olhos e vamos buscar a Deus em oração. O meu pedido é que você coloque a tua fé em Jesus. Abra a tua boca e fale com Jesus. Diga para Jesus o que você está sentindo. E não tenha medo, porque Jesus não vai gritar com você. Jesus não vai enxotar você para longe dele. Jesus vai abraçar você e vai ajudar você. Uma vez no mar, as ondas se levantaram, os discípulos ficaram bastante temerosos, apavorados. E depois que Jesus resolveu as coisas com eles, Jesus disse para a tempestade se acalmar. Ocorre que para resolver as coisas com eles, Jesus fez uma pergunta muito dura de se ouvir. Ele disse: vocês ainda não têm fé? Deus deu fé a vocês. Levante agora uma voz de oração e conta para Jesus, como cantava aqui o irmão Benedito. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Vocês que, se alguém quiser vir aqui à frente, venha, eu vou receber vocês, vou orar com vocês. Nesses dois grupos que eu falei, alguém que está querendo muito romper com situações difíceis e deseja, vem cá, vamos orar juntos, eu vou orar com você. É hora de buscar ao Senhor, é o momento de buscar ao Senhor. Isto, vem. É um tempo de se buscar ao Senhor. A pastora Suzy tem uma frase muito interessante, ela diz: é no altar de Deus que as coisas se resolvem. Isto, vem a Cristo. É no altar de Deus que as coisas se resolvem. Venha Jesus, vem diante do Senhor. Isto, venham ao Senhor. Ele é o Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. O pastor vai orar por vocês, a igreja vai orar por vocês. Mas é muito importante que vocês falem com Deus agora. O mesmo Deus que ouve o pastor, ouve você. Ele é o teu Pai. Deus é o teu Pai. Fale com Ele, busque ao Senhor em oração agora. Não tenha medo, deixe que Ele cure o teu coração. Deixe que Deus lave a tua alma. Deixa que Deus faça o que ninguém mais é capaz de fazer. Diante de Jesus, tudo cai. Há mais alguém que queira vir? Venha, é o seu tempo, é a sua hora, é o seu momento. Se você sente fraqueza na fé, venha ser fortalecido na fé, com as tuas atitudes, porque as obras vão cooperar com a tua fé. A tua decisão vai cooperar com a tua fé. A tua
tua atitude vai cooperar com a tua fé. Ponha os Teu movimento olhos vai no cooperar com a Senhor tua fé. Jesus. É o que a Bíblia diz. Cristo venha. Este teu movimento vai cooperar com a tua fé. É o que a Bíblia diz. Cristo, minha filha, venha. E a sua você vai ver, você vai vencer. Nós estamos na presença de Jesus. Glória a Deus. Na unção de Deus e no Glória a Deus. seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, se o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não sou de Deus. Pela fé. Se a tua fé Ponha está os fraca, olhos movimente-se. no Senhor Jesus. age agora. Tome uma atitude. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer, você vai vencer. Na unção de Deus e somente no seu poder, no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. E quando está no deserto, Deus envia. E se vier o Jordão, o rio. E se não abrir, você vai passar por cima das águas. Não são de Deus. O crente, ele manda glória pra cima. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. E quando está no deserto, Deus envia. O Senhor abre, e se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Cante o crente cheio da unção manda a glória pra cima. Pai, aqui estão os teus filhos e filhas. E agora, Senhor,
junto com tua igreja e com eles. Peço que o Senhor age em favor de cada um deles. O Senhor os conhece ainda muito mais do que eles próprios. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu penso que a tua bênção os alcance nas áreas que eles estão agora precisando da intervenção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, escute o coração e a oração dos teus filhos. Ouve, Senhor, a tua filha. Faz, meu Senhor, Deus, apressa-te por ela. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, por ela. Faz, meu Senhor, aquilo que ninguém mais pode fazer. Olha para o coração da tua filha, meu Senhor. Veja a necessidade posta diante do Senhor agora. E faz, meu Senhor, o que ninguém mais pode fazer. Sim, meu Senhor, estende a tua mão e fortalece, meu Senhor, segundo a tua palavra. E faz, meu Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Vocês estão abençoados, vivam segundo a fé que Deus lhes deu, ponham em prática a palavra de Deus. Bem-vindos à família de Jesus, sejam sempre e em tudo abençoados, prósperos e felizes. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém.